Olá, viveiros do Cerrado. Hoje nós estamos aqui num dia muito especial, que é um dia de muitas histórias, muitas lendas e muitos mitos, que é o dia que é mais conhecido até a forma internacional do que a brasileira, que é justamente por isso que nós estamos aqui. Uma pessoa muito especial, que eu já apresento ela. A gente vai falar sobre o dia do Saci, que por acaso é no mesmo dia do Halloween, ou da Festa das Bruxas, que é comemorado em outros países, principalmente nos Estados Unidos, a qual a gente bebe dessa cultura importada, mas a gente esquece que a gente tem muita coisa, muita história boa aqui no Brasil. Só uma curiosidade, esse chapéu foi feito por um mestre artesão de natividade, uma trança negra. Então, além das histórias, nós temos também artesãos brasileiros e que merecem nosso respeito. E por isso nós trouxemos também uma pesquisadora, uma contadora de histórias, uma pessoa que é destaque, já faz parte da história aqui do Tocantins e do Brasil, para poder resgatar e trazer e transformar em livros, que nós temos aqui vários delas, além de fazer um trabalho nas escolas, além de fazer um trabalho na internet, que fez agora durante a pandemia, que ela me falou que foram muitas lives, ela já vai falar quantas. Eu estou aqui com a maravilhosa Irma Galhardo. Irma, seja bem-vinda aqui à nossa Cultura Dinâmica. Obrigada. Eu gostaria que você se apresentasse, qual que é a sua origem, como que você foi parar nas histórias, o que te levou a virar uma pesquisadora, uma propagadora, uma ativista, tudo de bom no sentido de registro e propagação das histórias. Eu moro no Tocantins, terra de muita magia, mas carrego mais valores, pois eu sou tocantinense que nasceu lá na Bahia. Então eu nasci na Bahia e acabei vindo para o Tocantins, que eu acho que é uma dessas coisas assim do destino. Eu precisava vir para registrar todas essas lendas que tem aí, que não haviam sido registradas ainda em formato de literatura infantil. Então eu como pesquisadora e como queria ser historiadora, você viu, né? E como contadora de histórias, eu resolvi pesquisar esse universo do folclore tocantinense e levar para as escolas através do meu projeto Caravana de Lendas do Tocantins. Que maravilha! Então, aqui a gente tem vários. Esse aqui eu achei lindo, ela trouxe a história do Nego d'Água, que é uma história daqui da nossa região, não é isso? Nós temos também, depois você vai comentar cada um delas também, que lindo esse aqui que a gente ganhou, eu li para minha filha, ela adora essa história, ela é muito encantada, olha que coisa mais linda o desenho. Depois a caravana que ela falou, né? Depois virou também uma tese de mestrado, é isso? Barra da Aroeira, que também é uma comunidade quilombola aqui, próximo de Palmas, né? Uma comunidade que, na verdade, Palmas seria pertencente à Barra da Aroeira, não era pela história original. Se você for ver historicamente, a história de um grande herói, da Guerra do Paraguai, que ganhou esse território, depois roubaram dele, né? E depois também a epopeia tocantinense, também uma capa maravilhosa. Gente, todo esse material aqui é dela, é ela que produziu, escreveu, compilou, né? Produziu. E eu trouxe uma outra curiosidade também, que a gente também tem materiais, né, contos e lendas afro-brasileiros, na criação do mundo, por exemplo, que como pesquisador aqui eu também gosto de ler mitologia, lendas e também sinto falta de ter esse material disponível nas escolas, nas bibliotecas, em desenho animado, em animações e etc, etc. Então eu queria que você contasse um pouco, já que você falou da Caravana Lendas dos Tocantins, como é que foi esse processo de pesquisa para escolher as lendas para a caravana? Então, no mês de agosto, as escolas do Brasil inteiro estudam folclore e o Tocantins mandava importar Cipererê, Mula Sem Cabeça, personagens folclóricos de outros estados. Eu percebi essa lacuna e resolvi pesquisar. Comecei com a epopeia, que conta a história do Tocantins, é um cordel, ele conta desde o iniciozinho. E aqui nessa pesquisa já fui descobrindo as lendas, já fui descobrindo as narrativas originárias, né? Na verdade não são originárias, porque elas são milenares, mas elas incorporaram os elementos da região.
E aí o primeiro livro que depois do Epopeia foi O Pai da Mata. O que é o Pai da Mata? É o protetor da natureza, é o Curupira tocantinense. Então, depois do Pai da Mata, a gente fez o Pirarucu Encantado, que é exatamente a lenda do boto, adaptada para a nossa realidade. As crianças amam, porque é bem colorido e cheio de elementos da nossa fauna, da nossa flora. Olha aqui, a nossa fava de bolota, que é a árvore símbolo do Tocantins. Está aqui o arara, que é o pássaro símbolo do Tocantins. E tem um monte de elementos do nosso Tocantins aí. E depois vieram outros, já são 10, né? A Buiúna, que é o principal folclore daqui da gente, que na verdade é o rio Tocantins. E a Buiúna está presente em todos os municípios, né, com variações. É o rio, mas é representado pela grande cobra. Pela cobra gigante, que na verdade está em praticamente todas as culturas. Sim. Né? Lá na Bíblia, no Leviatã, e assim como quase todos os personagens folclóricos que a gente registra, né? O Nego d'Água, que eu trouxe, porque, como ele disse, a gente está falando do dia do Saci. E o Nego d'Água é o Saci tocantinense, é o Saci do sertão. É uma das... O Saci das Águas. O Saci das Águas é uma das muitas faces do Saci Pererê aqui no Brasil. É uma das variações. É uma das muitas. Então é essa, porque assim, a mitologia é uma história de você criar uma atmosfera de explicação ou educação a partir disso. Como é que você definiria uma lenda ou um mito para as pessoas, a utilização dela nas comunidades e nas sociedades? Como que seria, ao seu olhar, né, essa definição, né, do que seria a importância de uma lenda, a importância de um mito dentro de uma civilização ou de uma região? A lenda, ela incorpora, como eu acabei de falar, os elementos de uma cultura, de uma determinada comunidade, de uma determinada época, daquele determinado povo, né? No caso especificamente do Saci Pererê, que é, né, o que a gente vai focar aqui hoje, ele surgiu assim de um anseio, o Saci Pererê, como a gente conhece, ele surgiu de um anseio do Monteiro Lobato. Ainda em 1917, ele um dia, andando com um amigo num jardim, num lugar aqui em São Paulo, ele observou que o jardim tinha estátuas de duendes europeus, né? De mitos europeus, de personagens do folclore europeu. E ele ficou indignado com aquilo, porque como eu fiquei quando eu cheguei aqui e vi que a gente estava trazendo para as crianças do Tocantins elementos de outros lugares. Então ele quis trazer à tona uma coisa eminentemente brasileira. Então o que ele fez? Na época ele escrevia no jornal Estado de São Paulo e ele lançou um desafio. Ele fez uma proposta para que as pessoas escrevessem sobre o saci de cada um desses lugares que essas pessoas moravam. Então, eram 3 perguntas. E aí ele recebeu muitas cartas de todos os lugares do Brasil. E cada um contava de um jeito que o saci era contado ali, né? Então tinha saci pequenininho, tinha saci grande, tinha saci de 2 pernas, saci bondoso, saci malvado. O certo é que ele reuniu todas essas cartas, esses depoimentos, num livro que ele publicou em 1918, que foi Saci Pererê, resultado de um inquérito. Né? O inquérito do Saci Pererê. Na verdade, são 2 volumes dessa grossura. E agora, com o centenário do inquérito do Saci, alguns cartunistas e escritores fizeram um volume 100 anos do inquérito do Saci. Inclusive, tá disponível na net em PDF, quem tiver curiosidade. Mas voltando lá ao Lobato, esse Saci, ele coloca, o livro é interessante, porque você lê tanto relatos de pessoas mais cultas, como relatos de pessoas não tão cultas, assim, e
É uma coisa linda, quem tiver condição de acessar, de ter em mãos. E aí, com isso, depois ele cria o personagem Saci Pererê do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E muita gente vem e bebe nele, como no caso o Ziraldo. Mas o Saci Pererê já estava lá numa música de Chiquinha Gonzaga, em 1909. Ela Olha já só. falava do Saci Pererê. E se a gente for mais adiante, mais atrás ainda, lá ainda no 1º século depois de Cristo, Petrônio Grego. menciona uma espécie de duende, sabe, que aproxima-se nas características. Olha só. Então, por isso que eu falo que o Nego d'Água, né, o Nego d'Água é o nosso Saci Pererê, porque é esse menino sapeca, né, que ao mesmo tempo que ele protege o meio ambiente, ele também prega peça. Né? No caso do Nego d'Água, ele vira a canoa de quem pesca peixe, pesca em local indevido ou peixe pequeno. Na época de Piracema ele também protege? Sim, eu falo isso aqui no nosso Nego d'Água. E ele, como muitos outros duendes, no caso lá do Petrônio, ele costuma recompensar quem faz o bem, né? Então, é o caso do Saci, né? O Saci, ele ao mesmo tempo que ele vai e amarra rabo de cavalo e toca fogo em coisas que não faz, né, que não está fazendo bem ali, ele também ajuda a achar objetos perdidos, né? Se você, segundo a lenda, se você tira a carapuça dele e faz um pedido, ele vai e te atende para ter a carapuça de volta, né? O gorro dele. Então, são muitas as Mas então variedades. essa é uma das formas de chamar o Saci. Eu sei que também tem quando tem um redemoinho, né? Ele também está lá, é isso? Ele está lá e tem toda... Inclusive, Lobato coloca no sítio como pegar um saci. Tem um livro, O Saci, do Monteiro Lobato, né? E aí ele fala que você tem que ir com uma peneira, né? Uma garrafa e né? Todas aqueles elementos da cultura. Misturado com magia, né? Muito magia. Misticismo, né? Magia. Misticismo, Mas essa é a pegada, porque assim, a gente vê também que falta um pouco de pesquisa até da mitologia, que eu até enveredei nisso, da questão da mitologia indígena, né? Você acha que também a gente bebe da mitologia indígena? A gente tem alguma influência? Sim. O Saci, o nosso Saci, ele é uma mistura da mitologia indígena com a mitologia africana e a mitologia portuguesa. Porque ele e grega, dentro dessa referência que você colocou, né? Sim, lá no Petrônio. Mas as principais características dele vêm desses 3 povos. Né? Tem muito da mitologia portuguesa, inclusive o gorro vermelho é da mitologia portuguesa. Tem outro personagem que usa também? Tirando o Papai Noel? Tem um Porque duende, o Papai Noel também, né? Sim, mas tem um duende lá, né? Que tem características muito próximas com o nosso Saci. Inclusive no nome Pererê, que tem a ver com o nome de lá. E aqui a gente tem as variantes, né? De Matinta Pereira. Matinta Pereira, o Tom Jobim eternizou também, né? Pau é pedra, é Matinta Pereira. Mas esse é da Amazônia, né? É da Amazônia. Nós temos o Martim Sererê. Para quem não sabe, eu vou botar a curiosidade, porque quem não conhece a lenda da Matinta Pereira, é uma bruxa que passa assobiando, né, em torno das casas, e para você acalmar, né, ela, para não ter o medo, você tem que deixar um pouquinho de café, um pouquinho de açúcar, um pãozinho, um fumo, né, na porta de casa,
porque daí a assombração passa, leva e te deixa em paz. Então, essa é a lenda da Matita Pereira. É isso? Exatamente. Que o nego d'água também você tem que dar fumo para ele. Então ele também tem um cachimbinho? O cachimbo, o fumo. E voltando aqui à questão dos nomes, tem o Martim Sererê. Martim Sererê. Na verdade, Martim Sererê é a epopeia, é o título da epopeia do Cassiano Ricardo. Martim Sererê é uma coisa linda, que assim, vale a pena demais ler. Ele fala, por exemplo, tem uma passagem que eu acho linda, quando ele fala que era tudo muito claro, era dia, o Brasil aqui era dia. E aí a Yara não queria se deitar, que agora eu me esqueci o nome lá do marido. Então, ele buscou à noite com os navios negreiros, quando os escravos chegam. Então, assim, são figuras riquíssimas que o Cassiano Ricardo traz para essa epopeia, para esse Martim Sererê. E o Centro Cultural de Goiânia se chama Martim Sererê, em homenagem, um dos centros culturais de Goiânia. Mas ele traz à noite, mas não é diretamente ligado ao Saci Pererê, não. Só o nome lembra. Quando ele fala da cultura africana chegando, e o Saci Pererê tem tudo a ver com a cultura africana, Sim. Tem muito da cultura africana. É um personagem negro, né? Uhum. E cheio de elementos da cultura africana. Até o fumo também seria? Esse detalhe eu não posso te dar, mas possivelmente, né? Eles tinham muito essa coisa de fumar. Do cachimbo da paz, né? O ritualístico. Né? Sim. Maravilha. E dentro das lendas aqui, nós temos Pirarucu Encantado, o Nego d'Água, a Boiúna, né? Que são também tradicionais. Você acha que ainda vive essas lendas? Tem alguma outra que você lembre que acha interessante? Alguma da Barra da Aroeira que tinha alguma coisa diferente? A Barra da Aroeira, aqui nesse livro, eu coloco narrativas que eu colhi da oralidade. Muitas dessas narrativas aqui são milenares, mas aí, né, que é contada lá com os elementos de lá. Nesse livro especificamente não tem nenhuma referência ao Nego d'Água. Mas eu queria falar um pouquinho da Barra da Aroeira, já que você começou falando. Ele falou que a Barra da Aroeira é uma comunidade quilombola. Eu vou contar isso em verso para você, porque a Barra da Aroeira é a única comunidade quilombola aqui do Tocantins que não é remanescente de quilombo. Ela é remanescente de soldo de guerra. Né? Uma história bem interessante. É ainda na época da Guerra do Paraguai, quando o Félix José foi substituir o filho que havia sido recrutado, Simão. E aí, quando ele voltou com vida, ele ganhou um pedaço de terra da mão do Dom Pedro II. E essa terra era aqui, no Tocantins, e ele veio. Então, eu coloco aqui no Epopeia Tocantinense essa história em verso, que é assim. Temos a comunidade negra da Barra da Aroeira, remanescente de guerra, em Santa Teresa, que é herança de Félix José, que se alistou e lutou sem um ai a famosa Guerra do Paraguai, substituindo seu filho, que havia sido recrutado, porém muito jovem, coitado. O pai foi em seu lugar, para receber, ao voltar, as terras de São Domingos, que o rei Dom Pedro II se dignou a doar. Então, o Félix José chegou, constituiu família, já se foi, né? Mas está lá a farda dele, toda furada ainda, a farda que ele lutou na Guerra do Paraguai. Que maravilha, que coisa mais linda. Coisa linda. E já é a terceira geração que está lá, já são os bisnetos do Félix José. É uma riqueza, é uma comunidade bem carente, exatamente por conta da história, né? Porque essa documentação, esse papel que Dom Pedro II deu, desapareceu. Eles não têm como provar que eles são proprietários. Recentemente, foi legalizado um pedacinho com Carlesse, né? Mas um pedacinho insignificante diante da totalidade.
Eu conheci algumas pessoas lá, porque aqui a Raca Comunicações, que faz a Gazeta, a gente fez um livro chamado Guerreiras Populares Quilombolas. A gente esteve lá, escutou essa história, tá no livro também, a personagem que mora lá, Dona Hermínia. Né? Tá aqui, Dona Hermínia. Tá aí, Dona Hermínia. E ela comentou essa história. Daí eu falei, mas se tem um registro de lá, deve ter uma cópia, né? Então, que tal a gente ir junto lá para o Rio de Janeiro, ver se a gente acha essa cópia? Ela topou. Uma hora, quem sabe, a gente faz essa epopeia atrás desse documento, porque existe uma história mal contada que alguém quis roubar o documento para roubar as terras deles, e é uma coisa que a gente deve apurar aqui enquanto jornalismo, né? E documentarista também, que nós somos aqui, gostamos desse viés da pesquisa, né? E da investigação. Mas maravilha. Então, essa nossa riqueza cultural, isso traz para as crianças. Como que você vê a resposta das crianças quando você traz isso, quando elas estão ouvindo pela primeira vez essa história do Nego d'Água? O que você sente delas? Porque estão acostumados com a Branca de Neve, os filmes da Disney, são aquelas coisas importadas, né, que não tem as nossas referências, como você falou, o Pirarucu, que também tem o boto, e aqui no Rio também tinha mais botos, né? Com as nossas hidrelétricas não tem mais muita travessa de boto, mas hora ou outra ainda a gente encontra. E as crianças, como é que você vê a recepção dessa mitologia para as crianças? É uma coisa assim maravilhosa, porque elas se identificam, a questão de pertencimento. Né? Elas abrem o livro e vê lá a fava de bolota, e vê a arara, e vê a capivara. É a realidade delas, é uma linguagem muito próxima delas. Então, é diferente da Branca de Neve, né? Como disse o Mário de Andrade, eu não vi a neve, eu não sei o que é a neve, né? Mas elas viram a fava de bolota, elas viram a arara, elas desde sempre conhecem a história da Buiúna. Então é bem interessante. No caso de uma das minhas versões da Buiúna, eu contextualizo em Tocantinha. Eu começo o livro Tocantinha, fica bem ali. E aí eu tive em Tocantinha, com a caravana, e levei esses livros. Ah, você não acredita, quando as crianças liam, falavam Tocantinha, e saía louca atrás da professora para mostrar que era a cidade delas, que estava ali no livro. Porque a gente tem mania de achar que livro é coisa de São Paulo, do Rio de Janeiro, de outra realidade, né? Então, é muito interessante. Eu sinto assim como se eu me sinto contribuindo verdadeiramente para o fortalecimento da identidade cultural. E é assim que se forma uma identidade cultural, a partir das histórias, da cultura? Principalmente as narrativas. Os mitos fundadores. Quando um governante quer unificar um determinado local, se ele for inteligente, ele vai atrás do melhor escritor para criar uma narrativa unificadora, porque a literatura ela é tida como cimento das nacionalidades. Ela fala uma língua que toca no coração daquela determinada comunidade, daquele determinado povo. Se você tiver, por exemplo, você que já morou na Europa, você sabe disso. Se você estiver lá e alguém falar, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, você, ai, as árvores que gojeiam, não é isso? Você fala, é a minha língua, é o hino nacional, né? Então, a literatura tem esse papel de unificar povos. É assim, importantíssima para o fortalecimento da identidade cultural de um povo. Tá, você falou da estratégia do escritor também, mas e como a gente vai manter essa cultura, preservar, com tanta influência das culturas externas, né? Tem os irmãos Grimm com esses contos fantásticos, que também são exímios escritores. Nós temos a Disney com também uma fábrica de ideias, que eles já pegam uma família inteira, não só as crianças, com um roteiro bem elaborado, né? Com animações belíssimas. Como que a gente faz a nossa versão tupiniquim, né? Para poder manter e deixar essa chama viva disso? Porque você está fazendo esse trabalho, né? Mas e o que a sociedade deve fazer para que essas lendas se perpetuem? Exatamente. Consumir a cultura tocantinense, ouvir as músicas do Tocantins e no teatro tocantinense, consumir os elementos da nossa cultura, porque assim a gente vai estar contribuindo efetivamente para fortalecer a identidade cultural do nosso estado. Porque se você
leva isso para uma criança, leva um livro desse para uma criança, quando ela cresce, com certeza ela apresenta esse livro, esses personagens para os filhos. É uma coisa que se perpetua. Então, através das histórias, né? Das contações de histórias, né? Eu vi uma pesquisa muito interessante sobre o papel do contador de histórias e das histórias em si. Porque às vezes a pessoa escuta a mesma história várias vezes, mas a cada idade que ela escuta a história, ela tem uma percepção diferente da primeira vez que foi contada a história. Então eu achei bem interessante isso, né? A gente ficar repetindo, às vezes por isso que a criança gosta de escutar várias vezes a mesma história, né? É porque a cada vez que ela está escutando a história, ela presta atenção em algo a mais. Ou então desenvolve um pouco mais a fertilidade da criação mental daquele imaginário da história, né? Então, a cada nova contação de histórias, mesmo que seja da mesma história, você está trabalhando o imaginário e a percepção a partir do desenvolvimento, né, cognitivo da criança, né, e psicológico, etc. Então você trabalha isso com várias leituras. Então é sempre bom estar sempre revendo essas histórias e recontando. E esses trabalhos aqui, eles estão onde disponíveis? Como é que a gente acha esse material belíssimo? Onde que compra? Onde é que, né, tem nas bibliotecas? Como é que te convidam para essas palestras? Como é que, palestras ou contação de histórias? Como é que funciona isso? Os livros estão nas livrarias. Esse aqui especificamente está na Amazon, na Americana, Carrefour, em todos os lugares. Mas os outros estão aqui nas livrarias de Palmas e comigo. Eu tenho o Instagram, Caravana de Lendas do Tocantins, que é o melhor contato para me achar para oficina, para contação de histórias, para palestras, né? Momento com o escritor, é muito importante para criança. Eu tenho o meu filho, ele adora quando tem o lançamento de um livro. Eu vou lá porque eu vou pegar o autógrafo, vou conhecer o autor. Isso cria um elemento a mais, né? Uma relação também com o livro, que é muito legal. Né? E isso estimula, quem sabe no futuro ele não queira escrever também. Né? Maravilha. Gente, eu conversei aqui, falta muito bom, a gente podia, né, contar todas as histórias aí, depois eu quero ver se sai alguma lenda aqui no material específico para a gente pôr aqui, para a gente conhecer pelo menos uma que seja um pouco mais rápida, mas eu conversei com a Irma Galhardo, uma historiadora da prática, né? Mesmo o título quem dá é o povo, né? São as crianças, é quem escuta as histórias, né? Porque esse trabalho aqui, são quantos livros que você já fez? 9 livros, né? Já é uma super de um trabalho de vida, né? E você 9 vem publicados, fazendo. né? Mas tem 5 na gaveta esperando edital. Que maravilha! Então, como se fosse uma fábrica de cultura importantíssima para a nossa cultura, tanto regional quanto brasileira, porque eu não vejo tantos trabalhos da nossa mitologia brasileira, infelizmente. Eu também sou um pesquisador, mas mais voltado à questão indígena, né? Mas todas são importantíssimas no nosso registro, manutenção e repasse e perpetuação, né, disso, para que a gente trabalhe esses elementos da nossa cultura, como você falou, né, os botos, os pirarucu, a arara, que as crianças consigam se identificar e parar que achar, né, de neve, não viu neve, não sabe, né, ou os castelos antigos. Nós não temos esses castelos, né, que das princesas, né, isso é uma coisa, né, importada que não tem uma referência aqui no Brasil. Então, meus parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo seu esforço e dedicação, né, e o trabalho com as crianças, né, que é muito importante isso, né, quantas gerações vão ser sensibilizadas com isso, né, e não podem ajudar a valorizar cada vez mais. Então o espaço está aberto para as suas considerações finais e se você puder contar dessas lendas, eu fico agradecido também. Eu vou então encerrar com os versos de um livro que não está aqui, eu esqueci de trazer, mas que eu gosto muito. É uma lenda de um pássaro tocantinense, de um pássaro aqui da nossa região. E ele está ameaçado de extinção, porque ele tem um canto assim, meio esquisito, e as pessoas falam que é agorento, é o mãe da lua, que é também urutau. Então, um grande beijo para vocês e eu encerro com os meus versos. Mãe da lua é um pássaro que surgiu de uma lenda, seus hábitos noturnos e os seus olhos como fenda. No seu canto, sua história e tristeza dão sinais.
Pois repete como um pranto, foi, e não voltou mais. Suas penas quase sem cor têm magia e o valor de camuflá-lo na mata. Entre pontiagudos galhos, o pássaro tão solitário sua descendência desata. Coloca um único ovo direto no pau, sem nenhum. E o certo é que o ovinho será pássaro para de novo ser a lenda de um povo, mãe da lua, o passarinho. Fala mais não, tá bom, né? Senão vai ficar muito grande. Não, muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Não, podia ter continuado, não tem problema. Eu engasguei e perdi o verso. Entendi. Não, tá de boa. Tá de boa, tá ótimo. Gente, aqui, Irma Galhardo, maravilhosa, muitos materiais. Gente, isso aqui é material para ter em casa, é material para dar de presente, festa de aniversário das crianças da escola do seu filho, mesmo que não tem filho, vai ter sobrinho, amigo, filho de amigo e tal. É sim, é mais do que um presente, é a perpetuação da cultura e a formação da identidade cultural aqui da nossa região do Tocantins. Mesmo que a gente não nasceu aqui, nossos filhos podem ter nascido, ou se a gente trouxe ele de outros lugares, vale a pena a gente conhecer aonde a gente está morando, onde nossos pés estão pisando. Então a gente se despede por aqui. Irma, gratidão de novo, muito obrigado. E vocês continuem acompanhando aqui a Gazeta do Cerrado, nosso programa Cultura Dinâmica. E tudo que é de cultura, de arte, de turismo, de política, você encontra aqui na Gazeta do Cerrado. Até breve.